Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Voltando hoje aqui com a aula de Biologia, estamos na aula de número 21, né? Na última aula nós falamos sobre a questão dos envoltórios, né, celulares, falamos sobre a questão da carioteca, falamos sobre principalmente a questão da membrana celular e vimos a estrutura da membrana, né? Qual que é a estrutura da membrana? Ela é uma bicamada lipídica, portanto uma bicamada gordurosa, que ela tem algumas funções importantes. Lembra? Permeabilidade seletiva, ou seja, ela é permeável, porém só passa o que ela seleciona. Por isso que é uma permeabilidade seletiva. E o que são o que são essas substâncias que ela seleciona, entrada e saída? O que pode entrar ou sair de uma célula? Né? Substâncias químicas, como, por exemplo, os sais minerais, como, por exemplo, as próprias o sistema imunológico, ele pode ali engolir, né? Ele pode invaginar determinadas partículas estranhas ao nosso corpo e lá dentro ele promover a morte desse veneno, né? Desse antígeno que está tentando atingir o nosso organismo. Enfim, então, a membrana plasmática ela tem essa função muito importante, né? Ela não tem só uma função de delimitar a célula, ela tem realmente uma função vital e as suas determinadas estruturas da membrana, que são as proteínas da membrana, né, que ajudam ali no carreamento do que está dentro para o que está fora e vice-versa, tá bom? As membranas ali, as proteínas do glicocálix, que é aquela membrana externa à membrana plasmática, que fica aderidas na parte externa da membrana. Então, isso tudo são propriedades da membrana que a tornam extremamente essencial para a existência dos tecidos vivos, né? De um organismo vivo. Você já imaginou? Se não existisse as membranas plasmáticas, o que ia acontecer? Era como se as células fossem uma massa só de citoplasma, elas não iam ter consistência, tá bom? Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre o quê? Sobre essa passagem de substâncias de dentro para fora, ou de fora para dentro, ou mais tecnicamente falando, do meio intracelular para o meio extracelular, ou do meio extracelular para o meio intracelular. Tá? Do jeito que ela vem, ela vai, do jeito que ela vai, ela também pode vir. E essas substâncias que a gente falou, sais minerais, né, elas são necessárias no nosso organismo, né, justamente para fazer o nosso organismo funcionar, como é o caso do sódio, potássio, que eu gosto de falar muito bem deles, que a gente adquire muito. A própria glicose, de alguma forma, ela tem que ser absorvida pelo nosso corpo, né? A gente tira esses nutrientes do alimento que a gente ingere através da digestão, e esses nutrientes, são moléculas químicas que vão para dentro da célula. E, de alguma forma, elas têm que passar pela membrana, para elas chegarem dentro da célula. E é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje, tá bom? Vamos jogar na tela aí, ver a pauta de hoje, da aula de hoje, que é processos de trocas entre células e o meio externo, tá? Bom, nós vamos falar sobre esses transportes, a gente chama de transporte pela membrana, né? A gente vai ver difusão, a gente vai falar sobre osmose, a gente vai falar sobre transporte ativo, endocitose e plasmocitose. Lembrando que difusão e osmose, nesse caso aqui, representam também o que a gente chama de transporte passivo. Ou seja, assim como tem o transporte ativo, também tem o passivo, tá? Então, as habilidades dessa aula, quais são? Reconhecer os diferentes tipos de organização e a forma de obtenção de energia dos seres vivos. Outra habilidade, relacionar fenômenos, fatos e ideias, elaborando novos conceitos, identificando a diferença dos diversos níveis de vida. Bom, difusão, né? Vamos começar entendendo a palavra, que isso já facilita muito
um entendimento do significado dela dentro desse contexto. Tá? Coloca na tela aqui comigo a palavra difusão, por favor. Bom, eu tenho aqui difusão. É uma espécie de técnica para você. Muitas vezes você pode ter dificuldade de entender um assunto, principalmente em biologia, né, que muitas pessoas falam que biologia tem termos muito complicados. E realmente, eu não posso fugir a essa característica da biologia. São termos que a gente não costuma usar no nosso dia a dia, né, como, por exemplo, peroxissomos. Né? Quem é que está falando isso sempre? Quando a gente fala aí em centríolo, retículo endoplasmático, né? Enfim. Então, se a gente souber o significado de algumas palavras, muitas vezes, esse significado de uma forma mais gramatical, você pode fazer o link desse significado com o contexto do que você está falando. No caso aqui, a biologia. Por exemplo, o transporte por difusão. O transporte, a gente está falando de transporte pela membrana, tá, pessoal? Tudo que passa pela membrana, que entra ou sai da célula, ela tem que passar pela membrana, ou seja, tem que existir um transporte que acontece ali na membrana. Então, nesse assunto aqui, a gente está falando sobre esses transportes pela membrana, tá bom? O transporte por difusão, ou seja, a passagem de substâncias pela membrana por difusão. Antes de qualquer coisa, vamos saber o que quer dizer difusão. A difusão, eu vou te dar um exemplo. Eu não vou explicar antes, eu vou primeiro dar um exemplo. Se eu pego uma lanterna e foco no rosto da pessoa, né, essa lanterna, com certeza, vai agredir a visão dessa pessoa. A pessoa vai ofuscar a vista dela, porque eu estou direto, né, na direção da pessoa. Agora, e vou iluminar essa pessoa, só que de uma maneira muito incisiva, tá? Agora, se na mesma direção do foco, no rosto da pessoa, mas eu coloco um papel na frente, ainda que seja um papel fino, né? Eu coloco um papel. Essa luz vai incidir incisivamente no rosto da pessoa? Não. Mas ela vai iluminar de alguma forma aquele ambiente, isso aí pode ter certeza. Por quê? Porque ficou uma luz difusa, é uma luz espalhada, ela não ficou uma luz direta no rosto da pessoa. Então a gente pode dizer o quê? Que a difusão dessa luz, né, serviu para quê? Para amenizar a visão da pessoa. Então, o que seria difusão? É uma espécie de espalhamento, uma espécie de organização não, mas é uma espécie de espalhamento ou de de suavizar aquela situação. Então, no caso da difusão, ela é uma espécie de passagem, pela membrana sem muita complicação, mas atingindo aquele mesmo objetivo. É a mesma coisa do foco aqui. Ela vai continuar iluminando, mas não vai ser incisiva daquela forma, quando você coloca um papel. Ela se difunde, ela se espalha. Então, nesse caso, o transporte pela membrana por difusão, ela vai acontecer de duas formas, tá bom? Joga na tela aqui, que a gente vai estar explicando. Difusão, ela pode ser de duas formas. Pode ser simples e pode ser facilitada. Tá bom? Difusão simples, difusão facilitada. Bom, como ocorre a difusão simples? A difusão simples, pessoal, ela vai ocorrer dependendo do gradiente, né? O que é gradiente? Da concentração do soluto em direção a outra concentração, né, onde se encontra o solvente, ou seja, geralmente o soluto ele tem que ser misturado em algum lugar. Então ele vai ser, quando ele está em uma alta concentração, ele vai ser, digamos, mais pesado molecularmente, tá bom? Opa, mudei aqui, ó. Volta aqui.
Isso. Ele vai ser mais pesado molecularmente falando. Então, esse gradiente maior, ele simplesmente vai chegar, como dentro da célula está faltando, ele vai passar de fora para dentro, porque lá dentro está precisando, e aqui está uma concentração maior. Então, ele manda de onde tem mais para onde tem menos. E isso pode acontecer também o inverso. Se tiver dentro da célula muito, ele manda para fora um pouco. Tá bom? E por que simples, pessoal? Porque essa difusão, essa passagem, essa distribuição, ela vai acontecer de forma simples, ou seja, a substância vem e passa pela membrana, ela não precisa de mecanismo nenhum. O próprio peso molecular dessa membrana vai permitir, o próprio tamanho molecular dessa molécula, ela permite com que ela passe pela membrana sem necessitar de muita complexidade. Como, por exemplo, você joga lá o café. Você faz o café, você põe lá o pó do café na água fervente. Quando você vai coar, você começa a colocar, simplesmente a água passa, não é verdade? Você faz uma força para a água passar ali? Não, você não faz. E o que é maior molecularmente fica retido no coador de café. Então imagine que o coador de café, aquele pano, ele é a membrana plasmática. Só vai passar por ele aquela molécula que, molecularmente falando, ela tem o tamanho ideal para passar ali, que no caso é a água. As moléculas maiores ficam. Então, quando esse transporte não gera nenhum tipo de esforço por parte da célula, a gente chama ele de transporte simples. Porém, existem algumas substâncias químicas que precisam entrar na célula, mas elas não são molecularmente pequenas, elas são grandes, tá? Elas não têm a capacidade, elas não têm tamanho suficiente para simplesmente passar pela membrana de maneira simplificada, como é esse caso. Elas precisam de uma entrada facilitadora para elas. Lembra das membranas que eu falei, que ficam atravessadas? Das membranas não. Lembra das proteínas que eu falei que ficam nas membranas, que elas funcionam como canais que dão acesso do ambiente externo para o ambiente interno? Essas proteínas da membrana, pessoal, elas vão servir como corredor de entrada para algumas moléculas, tá bom? E essas moléculas precisam ter a entrada delas facilitadas por essas proteínas. Por isso, a gente diz que é uma difusão facilitada, tá bom? Então, difusão simples. As substâncias vêm e simplesmente passam pela membrana, tá? Dependendo da necessidade, da concentração, né, que está precisando dentro da célula ou fora. Na difusão facilitada, as substâncias vão entrar, sim, ou sair. Porém, elas não entram por qualquer lugar da membrana. Elas vão entrar por canais específicos, ou seja, a entrada delas não vai ser simples, vai ser facilitada por alguma molécula, tá bom? Então, vamos continuando lá, joga na tela. Então, aqui a gente tem um conceito de soluto e de solvente, que é o que tem muito a ver com os transportes pela membrana. A gente vai perceber que o transporte pela membrana ele acontece muito baseado na concentração de soluto de um determinado ambiente, levando em consideração a quantidade também de solvente que tem nesse ambiente. Então, o soluto, geralmente, ele é aquilo que vai ser dissolvido, tá? Ele será dissolvido. Já o solvente é aquele no qual o soluto vai ser disperso. Ou seja, se eu tiver lá um achocolatado e o leite, né? O achocolatado em pó e o leite. O leite é o meu solvente. O achocolatado em pó é o meu soluto. Entendeu? O soluto é o pó, nesse caso. É a substância. E a água é o solvente. Então, quando o soluto cai dentro do meio líquido, lá no caso do leite, ele vai ser dissolvido, porque o soluto ele é sempre dissolvido em um solvente, tá? Então, a difusão
ela vai levar muito em consideração isso. Aonde tem mais soluto, geralmente ele vai mandar para onde tem menos, porque se ali tem muita, se a concentração está muita, é sinal que em algum lugar está precisando, entendeu? Então, ele vai do mais para o menos, ok? A direção ideal é sempre essa, da locomoção do soluto. Então, a difusão ela consiste na passagem das moléculas, dos solutos, né, do local de maior concentração, é o que eu falei, para o local de menor concentração, tá bom? Essas duas difusões que eu falei para você, elas são transporte que a gente chama de passivo, tá? A difusão simples é a difusão facilitada. Isso são, no geral, a gente chama de difusão. Porém, existem dois tipos dessa difusão, a simples e a facilitada, só para vocês entenderem, entendeu? Então, esse transporte ele consiste na passagem dessas moléculas do soluto do local do maior para o menor concentração, até estabelecer um equilíbrio. E é um processo lento, exceto quando o gradiente de concentração for muito elevado, tá? E as distâncias percorridas forem muito curtas. Vamos entender isso aí. Bom, pode jogar o assunto aqui. Isso. O que ele está querendo dizer? É que se eu tenho pouco soluto e muito solvente, então essa diluição vai ser lenta, porque está descompensado. É muito soluto para eu conseguir fazer uma solução em grande quantidade. Então, essas moléculas poucas, elas vão demorar muito para chegar em todo o ambiente do solvente. Agora, se for um espaço mais curto, né, de solvente e uma quantidade relativa de soluto, essa mistura vai acontecer de forma mais rápida, né? O soluto vai atingir de forma mais rápida todo o solvente. É uma coisa até óbvia isso, mas é bom a gente frisar, tá bom? Voltando lá para a nossa tela. No transporte passivo, a passagem de substâncias através da membrana se dá em resposta ao gradiente de concentração. Viu lá que eu falei? Né? Por isso que é importante a gente entender muito bem essa questão do soluto e solvente, porque o transporte pela membrana, principalmente o passivo, ele vai levar muito em consideração a questão da concentração de soluto em um ambiente e a concentração de solvente em outro ambiente. Então, vocês percebem aqui, ó, o soluto, que são as bolinhas vermelhas, ele cai concentrado em um determinado local e você percebe que as outras partes da água, ó, elas não têm o soluto logo no início. Porém, aqui o soluto já começa a se dispersar mais aqui, né? O soluto já está bem mais disperso, só tem sobrando um pouquinho de água sem ele, e aqui a gente já consegue perceber uma difusão total desse soluto nessa água. Então, onde tinha mais concentração de soluto, a tendência é ele se espalhar aonde tem menos. E isso dá a dinâmica da necessidade de entrada ou saída de substâncias químicas nas nossas células. E como o solvente para essas moléculas é a água no nosso organismo, por isso é importante a gente beber muita água. Entenderam, pessoal? Por quê? Porque é a água que ajuda a fluidificar esse soluto que tem no nosso organismo, que são os sais minerais, as substâncias químicas de um modo geral, que são produtos do nosso metabolismo, tá? Então, na membrana celular, há uma molécula chamada o quê? Permease. O que a permease faz? Lembra da função de permeabilidade seletiva? É a permease que permite, no caso do transporte por difusão facilitada, ela é que permite a entrada de moléculas com um certo tamanho, né? Um certo tamanho de fora para dentro ou de dentro para fora. Então, quando todas as permeases estão sendo utilizadas, a velocidade não pode aumentar.
Como assim, professor? Ora, pessoal, se eu preciso, né, colocar o material para dentro de um determinado local, e esse local tem 3 portas e uma pessoa regulando, essas 3 portas funcionando, não vai adiantar eu acelerar o processo. Por quê? Porque as pessoas que estão nessas portas, elas têm um fluxo a seguir. Mesmo eu acelerando o processo de entrega, elas precisam conferir esse material e deixar eles entrar. Então, se eu aumentar a velocidade, né, de chegada desse material na porta, eu só vou estar sobrecarregando esses porteiros, digamos assim, porque eles vão ter que fazer o trabalho dele de entrar. Então não adianta eu acelerar, porque a quantidade que vai entrar é só a quantidade que eles conseguem dar conta, tá bom? Então, no caso, a permease, a dinâmica é essa. Então, como alguns solutos diferentes podem competir, olha que interessante, pela mesma permease, a presença de um dificulta a passagem do outro. Por exemplo, né, eu estou num determinado local e digo assim, pessoal, a gente vai ter que passar a noite aqui, né, a gente ficou preso lá em algum local, e só tem um quarto. Tem 15 pessoas, mas no quarto só dá para dormir 5 pessoas. E é o seguinte, quem chegar lá primeiro vai dormir no quarto, as 5 pessoas primeiro. Com certeza vai haver uma corrida dessas pessoas rumo a esse quarto. Só que o quarto ele só tem uma porta estreita. Então a gente tem 15 pessoas competindo por uma só passagem. As pessoas são o soluto querendo entrar. A porta é a proteína canal, mas ela é pequena, então não passa todo mundo de uma vez. Então, os solutos vão competir pela mesma entrada. Isso vai fazer com que alguns demorem mais para entrar do que outros. Aqueles que chegaram na frente, ou aqueles que têm um peso molecular menor, vão acabar entrando primeiro. Entendeu? Nesse caso aí, dessa analogia que eu estou fazendo na porta, é a mesma coisa. Quando as pessoas vierem pela mesma porta, não adianta, não vai entrar todo mundo ao mesmo tempo. Vai sempre ter um que vai passar por vez. Entendeu? Então, seria isso aí, mais ou menos, para você entender. Então, joga na tela, a gente tem essas proteínas permeases que fazem esse transporte. Assim como elas pegam de fora e jogam para dentro, né, elas também pegam de dentro e jogam para fora e vice-versa. Tá? Osmose. Chegamos aqui na osmose. Tá? A osmose, ela é interessante porque ela se refere à entrada ou saída de água. Entrada ou saída de água da célula. Tá? Da célula. A propriedade que a gente tem que regula a entrada e saída de água da célula, a gente chama de regulação osmótica. Ou seja, às vezes tem muita água dentro da célula. Então, a membrana tem que deixar sair água, porque ela está muito pressionada pela água que está dentro. Às vezes, a célula precisa que entre mais água, porque tem muito soluto dentro da célula. Então, ela deixa entrar o tanto de água necessário. Essa entrada e saída de água da célula a gente chama de osmose. E o processo no qual essa regulagem acontece, a gente chama de regulação osmótica. Tá bom, pessoal? Quando as soluções se mantêm separadas por uma membrana semipermeável, ocorre o quê? O fluxo de água da solução mais diluída para mais concentrada. Essa difusão do solvente, olha aí, ó,
essa movimentação do solvente em direção à maior concentração de soluto, né, a gente chama de osmose. Tá bom? Então, aqui dentro desse contexto, a gente tem esses 3 termos que você precisa saber os conceitos. Já que o transporte pela membrana, ele leva em consideração as concentrações de soluto e de solvente nos ambientes intracelular ou extracelular, é importante que a gente entenda como se referir a essa concentração, essa alta ou baixa concentração, né, de soluto e solvente em um determinado local, um determinado meio. Bom, o meio é isotônico quando ele tem, quando o soluto é igual ao solvente. Quando eu tenho a quantidade de soluto equivalente à quantidade de solvente, esse meio é isotônico. Ele é igual. Iso vem de igual, tá? Ou seja, ele não está nem forte nem fraco, ele está na medida. Quando eu tenho um meio hipo vem de baixa, tá, pessoal? E tônico vem de concentração. Quando eu tenho um meio hipotônico, eu vou ter muito soluto ou mais soluto e menos solvente. Tá? Quando eu tenho um meio hipertônico, deixa eu dar uma separada aqui para ficar uma coisa bem clara, né? De que são coisas distintas. Quando eu tenho um meio hipertônico, eu vou ter menos. Aliás, calma aí, eu fiz uma confusão aqui. Vamos começar de novo. Tá? Beleza. Vamos voltar aqui para o hipotônico. Tá? Eu confundi as bolas aqui. No hipotônico, é menos soluto e mais solvente. Ou seja, é como você pegar 1 litro de leite e botar 1 colher de achocolatado. Vai ficar fraco, não é? É muito leite para pouco chocolate. Então a gente chama de hipotônico. É quando uma substância fica fraca. A gente chama que ela ficou fraca. Poxa, mas esse suco saiu fraco. Esse suco aqui está só água. Por quê? Porque tem muito solvente. Tá? No meio hipertônico é o contrário. Hiper vem de muito. Muita concentração. No caso, muita concentração de soluto, né? Ou uma concentração de soluto muito maior e menos solvente. Tá? Nesse caso aqui é o contrário. Aqui é você pegar, por exemplo, meio litro de leite e botar aí 1 quilo de achocolatado. Então vai ficar muito concentrado, né? Esse leite. Vai ficar muito forte esse achocolatado. Então, isso aqui é importante, pessoal, para vocês saberem que as concentrações de soluto com relação à concentração de solvente dentro do nosso organismo, mais diretamente na dinâmica do transporte pela membrana, essa diferença de concentração é quem vai ditar, ou seja, ela é quem vai mandar no processo. Se tem muito soluto em um determinado local, esse soluto tende a se movimentar para onde não tem. Onde tem muita água, ela vai se movimentar para onde não tem. Então, tudo vai depender dessa dinâmica de concentração de soluto e solvente no nosso organismo. Tá? No caso aqui da osmose, que a gente fala da água, né? Principalmente. Nesse caso aqui específico, a gente está falando da movimentação da água para fora ou para dentro de uma célula. Tá bom? Então, o meio
isotônico, quando uma célula está no meio isotônico, iso vem de igual, tá? Soluto, vou botar aqui, é igual a solvente. A parede celular não oferece resistência à entrada de água, ou seja, está igual, né? Mas como a concentração de partículas dentro e fora da célula são iguais, a diferença de pressão de difusão é nula. Ou seja, o meio de fora está equilibrado com o meio de dentro, então não está precisando ninguém entrar e ninguém sair. Então ninguém faz pressão sobre ninguém, tá bom? No meio hipertônico, existe o que? É diferença de pressão. Tem muito soluto nessa concentração. Ó, diferença de pressão osmótica entre os meios intra e extracelular. À medida que a célula absorve a água, ela distende o quê? A membrana celulósica, no caso aqui mais especificamente na célula vegetal. A membrana celulósica na célula vegetal, que passa a oferecer resistência à entrada de água. Então você percebe que já existe um impedimento, né? Uma resistência para a entrada de água. Por quê? Porque existe um lado que está muito sobrecarregado. Ou seja, no meio hipertônico, as concentrações não são equilibradas. Por isso, a membrana celulósica passa a oferecer uma resistência à entrada de água. No caso do meio hipotônico, já é diferente. Quando a célula vegetal está em meio hipotônico, o que acontece? Ela vai absorver a água, tá? Por quê? Porque ela está com uma baixa concentração de soluto e uma grande quantidade de água. Então, isso vai fazer com que esse meio fique hipotônico, pois ela é revestida pela parede celular ou membrana celulósica, que é totalmente permeável, mas tem elasticidade limitada, restringindo o aumento do volume da célula. Deixa eu ver aqui, tá. No meio hipertônico também, quando a célula está em meio hipertônico, olha que interessante, ela perde água e seu citoplasma retrai, deslocando a membrana plasmática da parede celular. Olha que interessante, ó, né? Ela descola. Como não há deformação na parede celular, né, a parede celular é aquilo que eu falei na outra aula, ela sempre mantém uma espécie de um padrão, ela não se deforma igual uma célula animal. Então, como não há deformação da parede celular, ela não exerce pressão de turgescência. Tá? Assim, a entrada de água na célula não depende apenas da diferença de pressão osmótica entre o meio extracelular e o meio intracelular, principalmente a pressão osmótica do suco vacular líquido presente no interior do vacúolo da célula vegetal. Tá bom, pessoal? Então, o vacúolo também, que é uma espécie de bolsa, né? Ele também atua aí na questão da pressão, da entrada e saída de água, na regulação osmótica, né? Depende também, mas isso não depende só dessa função dele, né? Entrada e saída de água. Ela depende também da pressão contrária exercida pela parede celular. E essa pressão é conhecida por pressão de turgescência ou resistência da membrana celulósica à entrada de água na célula. Bom, então aqui a gente tem aqui uns exemplos, né, de células plasmolizadas. O que são células plasmolizadas? São células que sofreram plasmólise, né, ou então que estão a ponto de sofrer plasmólise, que é uma espécie de espalhamento da água, né, que ela tem no seu interior. Disse que a célula está plasmolizada. Se a célula plasmolizada for colocada em meio hipotônico, pouco soluto e muito solvente, ela absorve a água, né, e retorna
a situação inicial. Ok, pessoal? O fenômeno inverso da plasmólise chama-se desplasmólise, ou deplamólise, né? O transporte ativo. Tá? No transporte ativo, conceitualmente falando, ele já tem aí uma... Lembra que o passivo não tem gasto de energia. No caso do transporte ativo, a célula gasta energia, tá bom? Podendo ocorrer do local de menor para o maior concentração de gradiente. Então, olha que interessante. Bom, eu estou indo andando aqui, legal, aí vem uma multidão, várias pessoas na rua, né? Vamos supor que eu estou lá e vem um bloco de carnaval. Poxa, mas a minha casa fica logo em seguida, né? E eu vou ter que passar por esse bloco de carnaval. É o jeito, eu vou ter que enfrentar essa multidão, mas a multidão está vindo de lá para cá e eu estou indo daqui para lá. A multidão tem 500 pessoas e eu estou sozinho. Eu vou passar com facilidade, vai ser simples a minha passagem por esse grupo, por essa camada de pessoas? Não, não vai ser simples. Eu preciso gastar energia, eu vou precisar sair empurrando, eu vou precisar lutar para ninguém me derrubar. Então, vai ser um transporte ativo, eu vou gastar energia para isso. Então, geralmente, no transporte ativo, as substâncias que estão em locais menos concentrados, elas vão passar para locais mais concentrados. Ou seja, como ali já está cheio, é difícil entrar mais um, mas ela vai ter que entrar. Então, vai ter que ter gasto de energia por parte da célula. Ela vai ter que fazer força, tá bom? Joga na tela, vamos lá. Esse gradiente pode ser químico, elétrico, como no transporte de íons. O transporte ativo age como uma porta giratória, né? A molécula a ser transportada, ela vai se ligar, né? Ela liga-se a moléculas transportadoras, que são aquelas proteínas que estão aqui na membrana, que eu falei, com uma enzima e se liga ao substrato. Então, o que ela vai fazer? Olha aqui para mim. É como se, vamos supor que esse objeto aqui que eu estou na mão, né, que é uma caneta, ela vai entrar, né, aqui tá, na minha mão é a parede, a membrana. Aí ela vem, deixa eu colocar na parte, isso. Aí ela vem para entrar, ela se encaixa aqui e é a minha mão, que é a proteína, ela faz isso, ó. Ela roda e deixa ela para dentro, entendeu? E para fazer esse giro, a célula gasta energia, entendeu? Essa energia é proveniente daquelas moléculas de ATP, que são formadas lá no ciclo de Krebs, né? Inclusive tem até paródia para a gente ver sobre isso aí, tá bom? Essa ATP vai liberar um fosfato, né, um fósforo, justamente para essa membrana, para essa proteína fazer esse movimento, tá bom? Volta para a tela, por favor. Então, né, a molécula transportadora gira, como eu falei, e libera a molécula carregada no outro lado da membrana. E gira novamente, voltando à posição inicial. Ela faz isso para colocar para dentro e também ela pode fazer para colocar para fora, tá, pessoal? A bomba de sódio e potássio, que é um exemplo muito clássico disso, ela se liga em um íon, né, de sódio, né, na face interna da membrana e o libera na face externa. Ali se liga, né, ao potássio e o libera na face interna, ou seja, ela deixa um e já traz outro, entendeu? Então, isso tudo está gastando ATP, que é adenosina trifosfato, né? Então, aqui tem um exemplinho do que a gente acabou de ver, né, do que eu acabei de falar, né? Ela pega de um lado, né, para que esse giro aconteça, está acontecendo aqui, a adenosina trifosfato, ela passa a ser difosfato, porque de 3 ela perde 1, então fica só com 2, entendeu? Porque está havendo gasto de energia. Aqui, basicamente, também é esse mesmo tipo de exemplo, lembrando que isso aqui representa uma célula, essa aqui são as membranas as permeases, digamos assim, proteínas canais, e elas estão fazendo justamente isso, elas se ligam a essas moléculas que estão dentro e mandam para fora, e que estão fora e mandam para dentro, tá bom? Endocitose e exocitose. O que acontece? Na endocitose,
enquanto que a difusão simples ela é facilitada, né? Nos transportes ativos são mecanismos de entrada e de saída para as moléculas. Já nesse caso aqui, as exocitoses elas são invaginadas, é como se elas fossem engolidas pelas células, entendeu? Então, as grandes moléculas ou até partículas constituídas por agregados moleculares são transportadas através de outros processos. Esse processo permite o transporte de substâncias do meio extra para o intracelular. Tá bom? A gente está vendo aqui um exemplo aqui, ó, de endocitose. É uma molécula que estava fora e ela meio que é englobada por essa célula, né? Na endocitose. Na exocitose é o contrário. Essa molécula ela já foi de alguma forma produzida ou digerida aqui e ela está indo para ser repelida, para ser colocada para fora da célula. Então, através das vesículas limitadas por membranas, aqui se dá o nome de vesículas de endocitose ou endocíticas, tá bom? Essas são formadas por invaginação da membrana plasmática. Invaginação é isso, ó. É quando ela vem, ela forma uma espécie de bolsa, até que uma hora ela vai passar para dentro da célula, tá bom? Seguidas da fusão e separação de um segmento da membrana. Uma hora ela é uma membrana, mas daqui a pouco ela vai formar uma espécie de bolsa que vai ficar dentro da célula. Então, há dois tipos de endocitose e um tipo de exocitose. Tá? Endocitose é a pinocitose e fagocitose. Pinocitose geralmente é o englobamento de substâncias mais líquidas e fagocitose geralmente é o englobamento de substâncias mais sólidas, como por exemplo bactérias, vírus que estão no nosso organismo, às vezes, só um exemplo, tá? E um tipo de exocitose, que é a plasmocitose, é o jogar para fora que a célula promove, entendeu? Então, ó, isso que vai acontecer, vocês percebem que ela vai entrando, até que uma hora ela vai virar uma molécula só, né, dentro da célula. No caso, é a pinocitose. Nesse caso aqui já é a fagocitose. Vocês percebem que é um objeto, digamos assim, um corpo mais sólido, não é uma coisa líquida. Tá? Que no caso que eu falei que podem ser bactérias. No caso aqui da plasmocitose, a gente consegue, né? Vocês percebem aqui que ela digeriu a substância e agora ela está botando para fora. Tá bom? Então, com essa parte aí da plasmocitose, endocitose, enfim, a gente finaliza esse assunto, pessoal, sobre a questão do transporte pela membrana. Vocês conseguiram perceber como é importante a atuação correta da membrana plasmática para as células? Ou seja, a permissão dela seletiva, a permeabilidade seletiva, faz com que mantenha o equilíbrio do funcionamento do nosso organismo. Tá bom, pessoal? Se você, de repente, aí não entendeu algumas coisas, a gente ainda vai ter uma revisãozinha aí para a gente ver no que dá isso aí no final. Beleza? Valeu!